Shalom Abraha. A Parashá nos conta Ve'adam yadá et Havá, ou seja, essa linguagem yadá é uma linguagem de da'at. Da'at é traduzido como conhecimento, mas é uma linguagem de ligação. Como na Sefirot, a Sefirah chamada de da'at, ela liga entre os intelectos e os sentimentos, entre as Sefirot de intelectos e as Sefirot de sentimentos. E da onde a gente sabe que isso é uma ligação, onde essa linguagem de ligação se expressa mais? Nesse versículo. Quando está escrito Ve'adam yadá et Havá ishto, Adão ele yadá, quer dizer, ele teve uma relação com ela. Isso é a palavra usada, é a palavra dat. Por isso que a dat ela vai para ligação. Vata'ar vatelet et Caim. E ela deu à luz, está escrito que ela deu à luz et Caim. Diz o Rashi que tudo isso aconteceu antes, que a Torá agora começa a contar para a gente que Adam yadá var kodem inyan shel ma'ala, kodem shechata v'nitrat megan eden, v'chen harayon v'lidah. Ou seja, tudo isso aconteceu antes dele comer a fruta da árvore do Etz Hadat Toverá, antes dele ser expulso do Gan Eden. Quer dizer que o original da criação do mundo era que a pessoa, o homem tem uma relação com a mulher, ela já dá luz. Depois, por causa das maldições que o homem e a mulher receberam, o mundo inteiro retardou. Agora leva 9 meses para a mulher dar luz. Quando tiver a Geulah, todas essas maldições vão ser tiradas. Aí novamente vamos voltar o mundo vai acelerar um pouco. Então, Ve'adam yadá et Havá ishto, vata'ar vatelet et Caim, vatomer kaniti ish et Hashem. Ou seja, ele teve uma relação com ela, ela deu a luz, está escrito et Caim. Et, essa palavra quer dizer e Caim. Dizem nossos sábios, nasceu com ele uma irmã gêmea, porque eles iriam se casar entre eles, tipo a primeira geração que nasceu de verdade, porque Adão e Havá foram criados diretamente por Hashem. Então essa primeira geração que nasceu, o Caim nasceu com uma gêmea, ela seria a esposa dele. Depois conta a Parashá, Vatosef laledet et achiv, e ela acrescentou e deu à luz ao seu irmão, de novo e o seu irmão, et hever. Dizem nossos sábios, quem mais? Então, que com Hevel, com Abel, nasceram 2 gêmeas. Então ele teria 2 esposas. E cada desses, quer dizer, seu irmão, Hevel, quer dizer, ela nasceu, seu irmão. E mais ela, Hevel. E as crianças cresceram já fora do paraíso. O Adão e a Havá comeram a fruta proibida, todo mundo participou disso, o mundo desceu de nível e as crianças cresceram. A coisa mais importante era a roupa. Ou seja, se isso acontecesse hoje com a gente, de existir, de Hashem criar o paraíso, e colocar lá todas as árvores, e colocar a Etz Hadat Toverá que estava sincronizada com a Klipat Noga, e tá eu lá, e eu comer aquela fruta, eu não ia sentir que nada mudou. A gente hoje, a nossa geração é tão superficial, para você ter uma ideia, que as pessoas não sentem mais, se eles estão com roupa, não estão, tem aí, desculpa falar isso, a aula é livre, né? Ele é liberado para qualquer público de qualquer idade, mas desculpa falar, mas existe hoje em dia até campo de nudismo. A gente não viu um lugar desses, só passamos do lado, eu estava dirigindo, falaram para mim, não olha para o lado esquerdo. Aí eu não olhei. Eu pensei que era guarda dando multa, alguma coisa assim, não ia imaginar que era campo de nudismo.
E então, aí depois que passou, me falaram, olha, lá era campo de nudismo, aquela praia, tinha uma praia de nudistas, lá as pessoas estão sem roupa, e eles não ficam com vergonha. Mas hoje em dia toda geração é assim, quer dizer, se a pessoa hoje, um de nós, comesse lá fruta proibida, não ia ficar com vergonha, a gente não está nesse nível que o Adão e a Havá estavam, né? Os animais comeram, a Havá deu para todos os animais, fez questão de matar o mundo inteiro, ela falou assim, ela vai morrer, o mundo inteiro morre junto com ela. Nenhum animal foi procurar roupa, né? Só eles próprios. E a coisa mais importante era a roupa, e o Caim, ele plantou linho para fazer uma túnica de linho, que o próprio Criador do mundo fez a túnica do Adão e da Havá, do Adão e da Eva. Então agora a túnica das crianças e das esposas das crianças não é Deus que vai fazer, eles próprios vão fazer. Então o Caim, ele plantou linho para fazer a túnica, e o Abel, ele criou carneirinhos. Naquelas 10 gerações, desde a criação do mundo até a Arca de Noé, era proibido para o ser humano comer carne. Então, ele criou o carneirinho para usar a lã para fazer túnica de lã. Então, o Caim iria fazer túnicas de linho, o Hevel iria fazer túnicas de lã, os dois precisavam de muita bênção divina. O Caim, ele resolveu fazer uma reciclagem. Ele pegou todo o pistão podre lá que não prestava. Eu falei, agora eu vou fazer um corban, vou fazer um sacrifício para Deus. Fez lá um altar, colocou todo o pistão, todo o linho podre lá, tacou fogo. Era um dia que não tinha vento, nada, o ar estava parado, e Hashem mandou um ventinho só para dispersar a fumaça do corban dele, para mostrar lá de cima que não foi aceito o sacrifício dele. Continuação, o Hevel pegou o melhor carneirinho que ele tinha, fez a shritá, fez um sacrifício no carneirinho, acendeu o altar. Era um dia de ventania que as pessoas voavam com o vento. Hashem fez um milagre, a fumaça do corban do Hevel subiu numa reta só. Todo mundo viu que Hashem aceitou o corban dele, o sacrifício dele. O Caim, ele não aprendeu disso, que ele pode ser uma pessoa melhor. Ele tinha um potencial melhor do que... O Caim tinha um potencial melhor do que o Abel. O lado bom do Caim era muito, muito, muito melhor, diz o Arizal, diz o Zohar, do que o lado bom do Abel. Mas o lado ruim do Caim era tão grande que o lado bom dele não se ressaltava muito, só despertava de vez em quando. O Caim poderia ter aprendido disso, que o corban do irmão dele foi aceito e o dele não. Ele podia falar, então eu tenho que melhorar o meu comportamento. Mas no lugar disso ele pensou numa ideia genial, ele falou, vou matar o concorrente, não vai ter concorrência, eu faço mais uma vez esse corban, esse sacrifício, aí a fumaça vai ter que ir direto para cima, porque Deus não vai ter nesse mundo ninguém mais que faça sacrifício para ele. Eu termino com toda a concorrência. Qualquer um que fizer um sacrifício que seja aceito e o meu não seja, no outro dia o cara não acorda de manhã, já está assassinado. Aí, continuação da história, o Caim matou Abel, ele eliminou a concorrência. O que ele ganhou com isso? Deus me livre, Hashem se revela para ele, começa toda aquela história que a terra se abriu para receber o sangue do seu irmão, e aí no final o Caim, ele recebe 7 gerações, que ele não vai morrer, só vai morrer na 7ª geração. E na 7ª geração, a 6ª geração dele, que é o Lemer, está andando com o filho dele, que é o Tuval-Caim, que é a 7ª geração. O Tuval-Caim vê o Caim e pensa que é um gorila, porque o Caim perdeu aquele sinal de proteção que Deus deu para ele para 7 gerações. E aí o menino grita e o pai só vê imagens, o pai é meio cego, o Lemer,
dá uma flechada e mata o tataravô dele, o Caim. E agora, continua o Zohar, continua a Arizal, que tudo que acontece no mundo tem que ter um conserto. E qual foi a origem da briga do Caim e o Abel? Por que chegou a esse ponto? O Caim, ele tinha inveja do Abel. E a inveja é que o Caim nasceu com uma gêmea só, com uma esposa só. O Abel nasceu com duas. Então o Caim, ele não achava justo o irmão dele ter duas esposas e ele ter uma, sendo que ele é melhor do que o irmão, de acordo com a opinião dele. Acrescentou a isso que Deus aceitou o sacrifício do irmão e não aceitou o sacrifício dele. Então isso já foi a segunda coisa, quer dizer, começou por causa da mulher, e aí só pegou uma intensidade maior quando fizeram o sacrifício. Sendo que essa mulher a mais, ela foi a causa de tudo isso, então agora os dois voltam. O conserto do Caim, a retificação do Caim e do Abel. O Abel, ele volta como Moshe Rabbeinu, o Moisés da Torá. O Caim, ele volta como três pessoas. Nós sabemos que nas retificações das almas tem nível Nefesh, nível Ruach, nível Neshama. O Adam Arishon, o primeiro homem, a retificação dele foi por meio dos nossos patriarcas. Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, era nível Nefesh do Adam Arishon. O nosso segundo patriarca, Yitzhak, era nível Ruach. O terceiro patriarca, Yaakov, era nível Neshama do Adam Arishon. Agora, o Caim e o Abel, o nível mais baixo do Caim volta, como aquele egípcio que Moshe Rabbeinu sai do palácio e ele vê um egípcio tentando assassinar um judeu a chicotadas para roubar a mulher desse judeu. Esse egípcio, diz o Midrash, ele tinha colocado o judeu para trabalhar a noite inteira, e o egípcio tinha passado a noite com a mulher daquela pessoa, e agora de manhã a pessoa voltou para casa e percebeu que aconteceu lá alguma coisa, e o egípcio estava tentando assassinar ele e ia ficar com a mulher dele. Moshe Rabbeinu viu isso, ele viu tudo o que tinha acontecido com o Ruach HaKodesh dele, e ele fala o nome de Hashem que tira a alma do corpo. Na hora que ele fala isso, a alma do egípcio sai, Moshe Rabbeinu enterra ele na terra. Esse era o nível Nefesh do Caim. Quer dizer que ele não retificou da maneira positiva, então foi retificado da maneira negativa. Olho por olho, dente por dente. O que ele fez, ele recebe. Então ele matou e a terra se abriu para receber o sangue do irmão dele. E agora o Moshe Rabbeinu, que é o Eva, olho por olho, dente por dente. O Abel agora mata o Caim e enterra. Agora segundo nível. A gente vai chegar em outras duas pessoas que são o Itró e o Korach. O Itró, que na nossa Torá, ele é o sogro do Moshe, ele tem uma filha de Tzipora, então o Itró vai ser a reencarnação do Caim, e o Moshe Rabbeinu, como dissemos, é a reencarnação do Abel, e o Itró, ele leva a filha dele para Moshe Rabbeinu, ele casa a filha dele com o Moshe, e essa menina Tzipora, ela é a reencarnação daquela gêmea que causou todo o problema, que por causa que nasceu uma gêmea mais, o Caim matou Abel, então ela que era o começo da história, ela se reencarna como Tzipora, a filha do Itró, e depois que Moshe Rabbeinu sai com o povo de Israel do Egito, o Itró, ele leva Tzipora para Moshe. E lá ele vê que Moshe Rabbeinu está julgando o povo de manhã até a noite. Ele fala para Moshe, você vai morrer de estresse, você vai ter um esgotamento nervoso, você vai ter um ataque cardíaco. E o Itró organizou para Moshe fazer
na tradução da Torá para o português, eles vão escrever lá capitão de 10, capitão de 50, tudo papo furado. Isso 500 anos atrás, quando os padres traduziram a Torá foi traduzida do grego para os não-judeus, do grego para o latim, do latim para o português, não sei se já foi direto do latim para o português, mas em Portugal, antigamente, tinha capitanias hereditárias. Aqui no Brasil, capitão queria dizer governador. Então, os padres antigos traduziram capitão de 10. Hoje, capitão é um cargo no exército, né? Tem nada a ver com essa palavra sar, que é tipo sar, sarei alafim, sarei meot. O sar, que é a palavra da Torá, é um governador. Então, governador de 10, governador de 50, governador de 100, governador de 1000. O Yitro deu para Moshe esse esquema de como dirigir o povo para todas as pessoas pequenas, eles serem os juízes das pessoas menores, e só a coisa difícil tem que trazer para Moshe. Aí Moshe poderia trabalhar sem ter um esgotamento. Então o Yitro salvou a vida de Moshe, e o Yitro também trouxe a filha dele para Moshe. Então essa era a retificação do Caim e do Abel, que eles brigaram por causa daquela gêmea, e aquela gêmea, agora o Caim, ele dá aquela gêmea para Abel. O Caim tirou a vida do Abel, agora o Caim, ele salva a vida do Abel. Quer dizer, Moshe Rabbeinu era a reencarnação do Abel, o Yitro era a reencarnação do Caim, nesse nível de reencarnação. Depois a gente vai para o Korach. O Korach, ele é o concerto do lado ruim do Caim. E o Korach, ele quer que Moshe Rabbeinu morra. Ele falou para todo mundo, Moshe Rabbeinu é um falso profeta. Falso profeta, a Torá diz que tem que matar. Condenar a morte, porque a explicação mais simples para isso era assim, que antigamente as idolatrias, elas falavam para sacrificar, fazer sacrifícios humanos, sacrificar os filhos. Então o falso profeta era um assassino. Quer dizer, tudo que ele falava para fazer, vão fazer. Tipo essas seitas que tinham aí na nossa história. Desde que eu era pequeno, eu vi várias vezes que uma seita aqui, outra lá, o pastor da seita mandou todo mundo tomar veneno, e tinha coisas assim no Google, dá para procurar, não é a nossa área essa, mas antigamente era o falso profeta, quer dizer, ele vai falar para a pessoa pegar o filho dele e colocar no altar e sacrificar o filho, e a pessoa faria. Então, o falso profeta é condenado à morte. E Moshe Rabbeinu, ele foi ameaçado, não foi ameaçado. O Korach falou para todo mundo que o Moshe está inventando a Torá da cabeça dele, e por causa disso ele entra nessa classificação de falso profeta que tem que matar. Aí Moshe falou para o Korach, se você morrer como qualquer pessoa, não foi Deus que me mandou, realmente eu escrevi a Torá da minha cabeça, mas se a terra se abrir para te receber, aí quer dizer que foi Deus que me mandou. Aí novamente, o Moshe Rabbeinu era a alma do Abel, o Korach pegou o lado ruim do Caim, e no lugar de retificar, ele tentou novamente fazer esse assassinato, e Moshe Rabbeinu, por causa disso, disse para ele que, olha, quando Caim matou Abel, a terra se abriu para receber o sangue do Abel. Então agora, se a terra se abrir para te receber, quer dizer que é o olho por olho, dente por dente da Torá. Quer dizer, se a pessoa não retificou da maneira correta, ele retifica dessa maneira, que é o olho por olho, dente por dente. E aí a terra se abriu, o Korach caiu dentro, foi a retificação do Caim, eram essas três pessoas. Nossa pergunta agora é, como Moshe Rabbeinu sabia de toda essa história? Se eu pergunto para você, quem foi a sua reencarnação anterior? Com certeza você não vai saber. O que aconteceu naquela época? Com certeza você não vai saber também. Moshe Rabbeinu contou sobre como Deus criou o mundo. Moshe Rabbeinu contou sobre Adão e Eva. Moshe Rabbeinu contou sobre o que aconteceu depois que ele morreu.
o que vai acontecer depois dele morrer, que Deus falou para ele que ele vai se unir, você vai deitar com seus pais, esse povo vai se levantar, vai fazer idolatria. Moshe Rabbeinu falou coisas que vão acontecer, coisas que já aconteceram, e de onde ele sabia tudo isso? E aí a gente vai para o Rabi Meir na Gemara, que o Rabi Meir ele nos conta que toda a Torá, todo o Sefer Torá, do Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, desde o princípio que Deus criou o céu e a terra, até Leinei Kol Israel, até as últimas palavras da Torá, tudo foi Moshe Rabbeinu que escreveu. Como ele sabia isso? Como ele sabia que ele escreveu também sobre depois que ele morreu. Ele escreveu o que aconteceu antes dele ter nascido. Diz o Rabi Meir que Moshe Rabbeinu, ele escreveu a Torá da seguinte maneira: Hashem, Deus, ditava para ele cada palavra da Torá, e cada palavra que Deus ditava para ele, ele escrevia. Por isso ele escreveu sobre a criação do mundo, sobre Adão e Eva, sobre os nossos patriarcas, e por isso que ele escreveu sobre coisas que vão acontecer no futuro, e por isso que ele escreveu que Moshe Rabbeinu morreu e foi enterrado lá no Har Nevo, e até hoje ninguém sabe onde ele está enterrado, e isso era ele que estava escrevendo. Então, se ele já tinha morrido, como ele escreveu? Porque simplesmente Hashem ditava para ele e ele escrevia. Todas as histórias da nossa Torá, diz Rabi Meir na Gemara, elas são assim, elas foram dadas por Hashem para Moshe Rabbeinu. Então, Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Kol Tov.